Minhas queridas, meus queridos, como estão? Minhas lindas e meus lindões, como vocês estão? Tudo bem por aí, gente? Aqui tá um calor infernal, muito calor. Por isso que eu tô com essa blusinha que eu já estava, só coloquei um short de cintura alta, esse aqui, gente, cintura bem alta, esse aqui é larguinho, porque tá muito calor, eu sou aqui grande ainda, na minha dieta continuo, não posso perder o foco. Cabelo preso, tô ajudando aqui a minha filha algumas coisas, porque é final de semestre, né, e ela às vezes... enfim, não vou falar disso hoje nesse vídeo, depois que eu tiver tempo para fazer meus vlogs, eu vou falar pra vocês sobre essas coisas, para ver se as mães passam com isso, com as filhas que começaram a adolescência há pouco, e eu quero que a minha filha passe de ano, eu quero que a minha filha estude, esse é minha vontade, e creio que de todas as mães, né? Porque já aconteceram muitas coisas com os meus filhos, né? Até um faleceu, e, né, separei dele. Eu já falei pra vocês, o primeiro ex-marido, quando eu era muito nova, muito menina, e aconteceram algumas coisas que fugiram do meu controle, e Deus, né, não sei como, se Deus permitiu ou não, eu não sei, mas eu espero resposta disso sobre meu filho. Bom, tirando isso, gente, que eu vim aqui de qualquer jeito mesmo, cabelo preso, tô aqui em casa, e como vocês sabem, eu tô fazendo as minhas tarefas, minha filha já foi pro sofá, ela tá um pouco assim, ela falou, mãe, você não falou que eu tinha que buscar o boletim dela, teve uma reunião na escola ontem, e hoje era dia de buscar o boletim dela, que tem que ser um dos responsáveis, ou eu ou o pai dela, que tem que buscar o boletim do mês. Hoje eu não fui, e fiz várias coisas, amanhã eu pego. Bom, deixa eu me ajeitar aqui. Então, pessoal, eu vim aqui porque o pessoal falou assim, Nath, a Vivi Improvisada fez uma live, mencionou você ter falado com dos Estados Unidos, o Leandro, novamente, você ter conversado, ele foi no meu canal, né, e participou da minha live no meu canal, ele entrou lá. E ele que veio após ele ter me convidado várias vezes, como todos viram, só não ouviu quem é surdo, só não viu quem é cego. Então, meus amores, eu não posso fazer nada. E tudo que ele falava mal de mim, ele contrariou esses tempos. Ele falou tudo ao contrário. Ele falou, me elogiou bastante, pelo que quando me avisaram eu fui lá ver. Eu vi alguns trechozinhos, não vi todos os vídeos. Não vi, deixa eu ver o que é isso, gente. Não sei, pensei que era um bicho, às vezes vem mariposa aqui. Então ele contrariou tudo que ele disse anteriormente, todos os ataques que ele me fez, o que ele disse, ele falou tudo ao contrário, e demonstrou realmente que ele só gostaria que eu fosse no canal dele, que eu fosse amiga dele, né? Pelo menos assim, ao meu ver até o momento foi isso. E então, gente, ótimo pra mim isso. Ele foi lá e contou pra todas vocês o que ele realmente gostaria. E me parece que ele ficou fazendo esses lives me chamando para participar há mais de um mês. Então, pessoal, isso já diz tudo, que tudo que ele falou antes fica anulado. Até judicialmente seria assim. Porque quando a gente procura um advogado, a primeira coisa que um advogado fala é para a pessoa fazer a retratação pública. Ele já fez umas 3 retratações públicas, lembram? E voltava a fazer a mesma coisa. Agora, se der continuidade, o processo vai já para outro departamento e já vira outras coisas. E assim, como ele fez vários vídeos brigando comigo, eu também fiz alguns de resposta, óbvio. Mas eram respostas, nunca partiu de mim o ataque. Nunca abri uma live primeiro para começar a atacá-lo, e sim ele falava. Quando ele se retirava, eu não respondia nada. Aí depois de um tempo, como eu já falei para vocês há muito tempo, eu nem respondia mais. Por quê? Porque se fosse entrar no departamento jurídico e eu ficasse eu respondendo, eu fazendo a mesma coisa, eu perderia pontos na justiça. Assim como várias pessoas que fazem parte do núcleo baixo clero, quando uma pessoa responde a outra, é chumbo trocado, senão a justiça não vai dar muita coisa. Só proibir que fale o nome da outra pessoa e os apelidos que possivelmente a pessoa use. Então existe a vida real, existe valores, existe justiça.
o Código Penal brasileiro. Existe tudo isso aqui, gente. A vida é real. Não adianta as pessoas falarem uma coisa e na prática não ser. Não adianta falarem que uma pessoa é feia e a pessoa não ser. Tá? Você pode falar à vontade, mas ser é outra coisa. Não adianta vocês falarem um negócio e aquilo não valer nada diante da vida, da realidade. Vai ser só ilusão e você engana a si mesma. É isso. E, gente, o que eu posso falar pra vocês hoje sobre a live da Viva Improvisada que eu ouvi? Eu fui ver quando me disseram, aí na hora que ela falou Nath, na hora que ela se pronunciou, que ela pronunciou meu nome, falou Nath, não sei o que, não sei o que, não sei o que, eu tive uma decepção com você, não sei o que, esse tipo de coisa, que você voltou a falar com aquele homem, que nós procuramos juntas, não sei o que, você me ouviu chorar, ela disse ela lá. Gente, é o seguinte, eu não entendi, sinceramente, por que a Vivi Improvisada falou aquilo. Estou sendo bem sincera com vocês. Sendo que eu já fiz um vídeo, eu marquei o nome dela. Eu falei, eu fiz aquela live quando ele começou a atacar ela, pra me juntar com ela, me defender a ela me defender e defender a ela, né? E vice-versa, no caso. Mas quando eu fui na live dela, ela falou sobre outras coisas e eu não tive oportunidade nem de falar sobre ele. Porque quando eu entrei lá no StreamYard dela, ela puxou o assunto para outra coisa e eu não consegui falar sobre ele. Eu achei um pouco assim, mas eu falei, bom, ela não quer falar sobre ele, né? Porque eu fui lá, né, participei e ela poderia aproveitar a chance de eu estar no stream dela e falarmos sobre ele, do que ele fez. Mas ela mudou o assunto, falou mais sobre ela e eu, educadamente, como sou, né, com as pessoas que estão próximas a mim, que eu gosto, falei sobre o assunto que ela estava falando, que não era ele. Ele veio no dia, como todos viram, e não adianta tapar o sol com uma peneira, pessoal. É a realidade, é sempre a realidade. A verdade é a verdade. Contra a verdade e contra fato não há argumento algum. Então, pessoal, tá vindo mensagem aqui em cima. Sempre que eu abro alguma coisa, até vídeo, live, qualquer coisa, vem uma mensagem na minha cara ou várias. Eu não sei porquê, mas enfim. Continuando. Então, pessoal, é o seguinte. O que eu vou falar pra vocês? Além disso. Aí ele no dia, ele abriu uma live e começou a falar mal de mim, né? Em vez de falar sobre ele falou sobre mim. Porque, né? Por quê? Porque não vem ao caso eu falar agora, tá? E ele abriu uma live na mesma hora e começou a falar sobre mim porque eu estava na live dela. E ela não estava nem falando sobre ele, nem eu, né? Porque como o assunto não era ele, eu também não entrei no assunto dele. Ela falou assim que não poderia falar na hora, na live, ela falou. Que era naquele outro canal que ela perdeu. Por denúncia, não sei o que foi. Mas eu até mandei áudio pra ela na época, fui solidária também por ela ter perdido aquele canal, eu não sei nenhum motivo, porque não dá pra ver, né, não vi tudo. E eu fiquei super chateada, porque não é fácil perder um canal, eu até mandei áudios pra ela, liguei pra ela também, sendo solidária naquele momento tão difícil. Então, aí voltando ao assunto, no dia ele fez essa live, começou a falar, mas ela disse nesse dia na live do outro canal que o assunto, ela não queria falar sobre ele, né? Não queria falar sobre ele. E eu estava lá, entrou até uma outra participante com o nome de Fernanda, que ela participava também do canal dela à época. É até onde eu sei. E é isso que eu estou falando pra vocês. E ela falou que não queria falar sobre ele, então eu não falei sobre ele, falei sobre o assunto lá. Continuei indo lá, vez ou outra eu ia lá, mas como eu não tinha tempo, não ia muito mais nas lives dela, e até ela tinha me dado a moderação, etc, etc, mas eu não sei nem se eu sou moderadora lá ainda, creio que ela tirou a moderação de todos, e só quem entrou lá novamente ela deu. Outro dia eu entrei lá, ela falou, Nath, eu não sei se é você, era eu mesma, né, era só clicar, todo no meu nome do meu canal que entrar na live de vocês clicam nos 3 pontinhos pra ver se realmente sou eu, tá, pessoal? Por favor, porque tem gente que faz fake com o nome de canal fora. Só clicar nos 3 pontinhos, o dono do canal tem como fazer isso, não tem como arrumar desculpa sobre isso, tá? Então, aí ela falou que não sabia se era eu que ela ia dar moderação novamente, porque ela tinha tirado a moderação de todos que foram moderadores lá. E tava
reatando isso quando as pessoas entravam lá novamente. Como eu não tenho muito tempo de participar, digitando, de lives, nem do meu canal eu tive tempo de fazer, com tantos problemas e coisas de saúde, e aqui tudo eu sou responsável, como eu já falei em outros vídeos, na minha casa eu sou responsável por quase tudo. De tudo, gente, eu não tenho como, né? Então eu não tenho como me virar em 40 mil pessoas e vir aqui fazer isso, ficar fazendo lives e vídeos todo momento. Tanto que o meu canal oficial, por ataques, né, influenciado, algumas mulheres me atacavam por causa dele lá, né, dos Estados Unidos, do Leandro lá do canal lá. Muitas mulheres me atacavam, quando ele me atacava, muitas ajudaram muito, e nenhuma me defendeu. Eu passei anos vindo me defender sozinha. Eu passei anos falando, né, até falei como ele agia, o proceder dele. Eu falei para todas lá, o proceder dele é assim, 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 assado. E a partir desse momento que eu falei, elas ficaram mais alerta com ele, por eu ter falado, por eu analisar comportamentos. Eu analiso muito o que a pessoa quer, o que a pessoa não quer. E ele também analisa bem algumas pessoas. Ele analisa para ver o ponto fraco da pessoa e o ponto forte. Com o ponto forte da pessoa ou fraco, ele entra para... A época eu percebia isso, ele entrava para conseguir uma porta de entrada, né? A época eu avisava, mas muita gente não dava muito bola até que acontecesse com elas. Aí vinham até a mim, eu tô do seu lado, então gente, isso não me atinge mais, não vai adiantar, o tempo passou, as coisas mudaram muito mesmo. As aparências enganam. Claro que eu não revelo tudo que eu sei de cara, eu deixo para o momento exato, para quando alguém fizer alguma coisa, eu venho e falo, esfrego na cara a realidade, porque a verdade, gente, só tem uma, e quando a gente fala na cara, a verdade dói. Desculpa, gente, que a minha unha tá saindo já o esmalte, eu vou tirar esse esmalte e vou deixar um pouco sem esmalte, só com a base para a unha respirar. Mas enfim, vamos voltar. O que vale é o que eu estou falando, tá? Prestem bem atenção. Então eu sempre vou pela verdade, porque quando a gente fala a verdade, não tem nada que combata a verdade. Mesmo que as pessoas finjam, pessoas fingidas é as que vão perder. Se vai num tribunal, uma pessoa que mente, ela vai cair em contradição, porque existem métodos psicológicos para fazer a pessoa cair em contradição. O que é observado? O comportamento da pessoa, como a pessoa age, o que faz, o que fala. Também algumas coisas a pessoa se entrega. Então, pessoal, é assim. Que eu tô resfriando já, gente, porque chove, faz calor, aí aqui tá um calor infernal, e aqui eu creio que deve estar assim também. Então eu sempre uso, eu aprendi, gente, assim, a duras penas, porque eu já sofri muito. Eu já sofri muito com o meu primeiro casamento, que eu era menina. Era um homem que queria me dominar e ficou anos e anos fazendo alguns jogos comigo. E eu fui aprendendo algumas coisas, caí novamente, né? Casei novamente, porque se fosse hoje eu nem teria casado se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje. Não só hoje, como já uns 10 anos atrás eu mudei muito a minha maneira de pensar. Então eu caí de novo, casei novamente e caí, entendeu? Assim, em algumas coisas até que eu mudei tudo isso já de algum tempo pra cá. Fui notando, percebendo as duras penas, e eu aprendi que tem coisas que não devemos fazer, não devemos falar, porque entrega demais. Muito, muito, vocês não imaginam o quanto. E eu sou de observar as pessoas, sou de observar, analisar os fatos e principalmente o comportamento. Óbvio que tem dias que as pessoas não estão no dia bom, abre lives ou vídeos e entrega muito sobre a pessoa. E eu digo pra vocês que na época que eu observava ele lá dos Estados Unidos, né, que ele observa também e analisa esse tipo de coisa, assim como eu analiso. Ele sabe que eu sei analisar. E pior que ele sabe, ele sabe que eu sei sobre ele. Por isso que ele ficava tão assim naquele tempo, né, gente? Porque depois eu me afastei completamente dele, depois da última vez que ele veio. Bloqueei ele num canal, no outro, nome, proibi as palavras, não vi mais. E foi assim que parou tudo. Então ele sabe que eu não iria nunca mais falar com ele. Então por isso que eu só fiquei sabendo através de outras pessoas que tinham falado até que ele tinha ocultado o canal dele e tal. Mas aí eu fiquei sabendo, né,
através de outras pessoas, que ele voltou e estava, já fazia algum tempo, sempre me convidando, elogiando, me tratando bem e querendo uma nova oportunidade e falando para me retornar ao canal dele. Mas eu não poderia retornar na live dele participando assim. Como que eu vou retornar no lugar que eu nunca estive? Eu nunca estive com ele em nenhuma live na minha vida, nunca subi nenhum streaming dele, do canal dele, nunca. Nunca, eu fui a única pessoa dali que conheceu ele, porque eu não sou dali, né, na verdade, do canal ali, que entrou no canal dele, porque na época, gente, por que eu fui no canal dele já, há 5 anos atrás? Ele me deu até a moderação o primeiro dia que eu entrei no canal dele, porque ele me conheceu primeiro no meu canal de receitas. Então ele deixou um comentário embaixo de 2 vídeos meus e me convidou para ir até o canal dele fazer uma visita e eu fui. Isso é quase 6 anos atrás, acho que já faz 6 anos isso, gente. É que eu passei 1 ano sem ter contato nenhum, de falar com ele, nem responder, nem ver o canal dele, por aí. Acho que foi quase 1 ano. E eu acho que já faz uns 6 anos que aconteceu isso. Aí eu fui lá ver no canal dele, assim que eu entrei para participar, ele me deu a moderação. O vídeo que eu vi no canal dele era um vídeo de lei da atração, um assunto que eu me interesso muito, sobre a lei da atração. E eu tinha uns 3, 4 vídeos sobre a lei da atração no canal dele, só tinha isso lá e alguns de receita. E eu vi esse da lei da atração, que era uma coisa que à época eu gostava muito, era um conteúdo que me atraía muito. Falei, que legal, ele faz vídeos ajudando as pessoas, né, incentivando a pensar de maneira positiva, etc, etc, a ir atrás dos seus sonhos, a conquistar os seus sonhos. E eu fiquei lá um pouco no canal dele, assim que eu entrei ele me deu a moderação, ele me tratava muito, muito bem quando eu entrava lá. E às vezes eu via assistindo gravado alguma coisa que ele deixava e ele falava meu nome, ele dizia que eu estava na live sem eu estar presente. Eu achei um pouco diferente, estranho. Há muitos anos atrás isso, viu? Acho que ele, nossa, ele era diferente, ele era bem mais, na época eu era bem mais jovem também e ele também. Eu tinha uma aparência até de menina, algumas pessoas quando eu aparecia no vídeo achavam que eu era menina. Porque naquele tempo a gente tinha uma aparência muito de menina. Só que, né, já mãe, adulta, uma mulher. Mas eu tinha uma aparência, né, não sei se é porque eu era bem magrinha, eu era muito mais magrinha do que sou hoje. E eu tinha uma aparência de menina. Até a minha voz já mudou bastante, porque eu tinha uma voz, assim, bem de menina, não sei o que era aquilo, gente. Mas enfim, né, não é disso que estamos aqui para falar. Ele também era bem mais jovem, apresentava ser na época, né. Isso já faz muito tempo, né? 6 anos atrás as coisas também vão mudando, né, pessoal? 6, 7 anos, nem me lembro mais, faz muito tempo. Então, ele me tratava muito bem. Eu entrava, ele falava, chegou a diva, minha diva Natália. Ele falava, ele tem esses vídeos privados, lives, que ele falava, me elogiava muito. Assim como ele elogiava várias moderadoras dele. E eu comecei a perceber que algumas moderadoras dele vinham e não me cumprimentavam, tinham raiva. Aí eu falei, meu Deus, essas meninas têm ciúmes, essas mulheres que frequentam o canal dele têm ciúmes dele. Porque, né, na época, a mulher dele, né, que eu saiba, não sei se ainda é mulher dele, mas na época era, assim, era, pelo menos oficialmente, nas lives declarada, né, não sei como que acontecia na casa dele naquele tempo. Mas assim, ela aparecia nas lives. Às vezes ela aparecia fazendo uma comida, e quando ele passava, mas ela estava sempre, virava as costas, nunca deu muita atenção para ninguém ali. Às vezes ela aparecia para falar alguma coisa, assim, muito raramente, né? Nunca quis se envolver ali, nunca deu muita opinião, poucas vezes ela deu alguma opinião. Enfim, aí é isso, gente, que eu tenho, daquele tempo que eu estou falando. Ela aparecia, às vezes ele levava ela no restaurante, mostrava lá que estava no restaurante com ela ao vivo, mas ela sempre estava olhando para o outro lado, nunca gostava. E quando olhava, ela só dava um tchau, mas fazia assim, porque o português dela não é bom, né? Ela fala outros idiomas. Eu não sei, eu não vou entrar muito nesse mérito. É isso que todo mundo já sabe. Então, eu não sei porque que elas tinham esse ciúmes todo dele e era comigo isso. Não sei se ele começou a perceber. Depois houve um desentendimento entre eu e ele, da parte dele, na verdade. Ele abriu live e começou a me xingar, gente, tá trovejando e chovendo, se parar aqui a luz acabou, tá? De vez em quando a luz cai aqui também, e a internet cai junto, obviamente. Então, e foi da parte dele, ele começou a abrir live e falar coisas sobre mim, falava que eu queria ele,
e que era eu que estava apaixonada e que não sei o que, esses negócios de romance que não sei por que ele inventou isso comigo, sendo que ele tinha amizade com várias pessoas lá, ele poderia ter inventado isso com qualquer outra pessoa lá, mas ele inventou comigo. Que ele estava tendo, que, sei lá, ele tentou dar a entender e deixar uma desconfiança de que ele teve alguma coisa virtual da parte sentimental comigo e que eu ficava atrás dele, não sei o que, sendo que isso nunca aconteceu, eu nunca fiquei atrás dele. E então começou tudo aquilo, que aí eu falava que não, ele dizia que era eu dizia que era ele dizia, aí ficou aquela coisa, depois ele começou a me xingar, inventou um monte de coisa, falar aquilo tudo que vocês viram, ele começou a tudo aquilo, gente, não vou falar sobre isso, que eu já falei na minha live, quem quiser vai lá e assiste, tá? Vai, assiste lá, porque eu não vou contar lá. Eu já falei com ele lá, tá lá a minha conversa com ele no meu canal oficial e não vou tirar de lá. Certo? Certo. Então vamos lá. O passado tá morto, enterrado e esquecido. A mesma coisa que a gente querer abrir a cova e tirar um morto lá de dentro e ressuscitar, não tem como. É isso. Passado é morto, enterrado, não tem como voltar. Senão a gente poderia usar uma fralda agora e sermos criança novamente, voltar a nascer novamente, não tem como. Então, o passado é passado. Temos que falar do agora, do presente, do que está acontecendo agora, para colhermos os frutos no futuro. Senão, se ficar falando do passado, é isso que me faz sofrer. Quando eu lembro do passado, quando eu lembro do que aconteceu antes, do que eu não pude fazer. Então, não vai adiantar nada ficar pensando nisso, isso é perca de tempo. Passado é passado, já foi. Então, o que poderia ser feito é terminar isso aí, essa guerra. O que eu fiz? Me afastei total, fiquei no meu canal e ninguém mais falou sobre esse assunto pra mim. Porque quando alguém ia falar, as palavras eram proibidas, o nome do canal dele estava proibido, eu não via, não assistia, não tinha como eu saber. Continuei com o meu canal, postando meu dia a dia, mostrando, e sempre vinha por aquele nicho baixo clero, graças a Deus meu público é dividido. Por que tem alguém do baixo clero, algumas pessoas do baixo clero no meu canal? Porque vieram através do canal dele. Eu me afeiçoei a algumas pessoas que têm vídeos no baixo clero, claro, me afeiçoei. Mas o que eu tenho para dizer para vocês hoje? Em relação ao que eu vi no vídeo da Vivi Improvisada. Ele foi no meu canal, eu vi que ele fez várias lives me elogiando, contrariando tudo que ele falou de mal de mim, ele falou bem, então ele pagou o preço já. Ele falou bem, ele se revelou, ele disse que ele disse com a própria boca dele já, gente. Não adianta, porque ele já falou que queria me ver, que queria que eu fosse no canal dele, que eu queria que eu fosse brilhantar e que eu sou a musa dele. Ele falou, eu ouvi isso lá. Bom, não adianta falar outra coisa agora. Foi falado saída da boca, já era. A mesma coisa que se eu tivesse feito 6 lives chamando ele para vir no meu canal, teria sido eu que estava atrás dele. Então ele veio atrás de mim. Já começa por aí, não tem como negar. Porque antes não adiantava nada eu printar, porque no privado ele vinha. Não adiantava nada eu printar, colocava que as sem vergonhas dizia que não tinha visto. Elas fazem de conta que não viu. Eu não sei porque essa cisma comigo. Eu não sei porque que elas ficam tão cismadas comigo. Quando é outra pessoa, elas não se importam tanto. Quando sou eu, elas parece que elas vão morrer. Só falta elas terem um infarto e cair. É bom, isso é bom pra mim, me favorece, gente. Elas só mostram que elas estão se sentindo ameaçadas comigo. E eu me sinto super bem, porque, né, ponto pra mim. Isso é muitos pontos pra mim. E elas perdem com isso, claro. Porque elas demonstram insegurança, enquanto eu não faço isso, eu não demonstro isso. Eu não tenho segurança em relação a ninguém ali. Pode ver, eu nunca fui no canal, nunca abri uma live falando pra ninguém no canal dele. Falando que, né, eu só digo quando a pessoa, eu só falei de algumas pessoas, por exemplo, a Josi, ela já falou mal de mim várias vezes. Obviamente que eu falei dela também algumas vezes, mas eu não fiz um vídeo específico pra ela, porque eu não tinha tempo de ficar fazendo vídeo pra ela toda hora, claro. Mas eu já falei porque ela falou de mim. Só. Aí teve também a Rosângela também, que fez algumas lives, chamava ele pra ir lá participar, ele usava ela também pra me atingir, e ela falou algumas coisas e eu tive um atrito com a Rosângela porque ela ficava de noite falando mal de mim. Precisou ela fazer várias lives junto com ele e eu ver, né, porque eu não via, me falaram para que eu respondesse a ela. Só depois eu chamei ela no meu canal e conversamos e eu falei que eu nunca mais vou falar sobre ela e que nem ela fale sobre mim. E mesmo que ela venha falar, ela vai ficar falando só porque eu não vou falar. Eu decidi isso há algum tempo atrás e foi só por isso. Não partiu de mim
a iniciação de briga entre eu e ela. E sim, tudo ele estava envolvido. Então, gente, o que eu deduzo? Que eu, e ele vê isso também, que eu causo um ofurô nas mulheres, uma insegurança desacerbada. É só vocês perceberem, analisar. Ele analisou, eu também analisei. Isso acontece, gente. Eu poderia me beneficiar disso? Poderia. Eu poderia ficar causando um monte de intriga? Poderia. Porque o psicológico delas funciona dessa forma. Se for eu, elas ficam todas loucas e oriçadas. Eu poderia me beneficiar disso, fazer elas fazerem papel de trouxa. Gente, mas eu me sinto mal em fazer uma coisa dessa, sinceramente. Eu já até vim várias vezes alertá-las, fiz muitas lives. Eu sofri muito sozinha. Ninguém nunca abriu live para me defender. Quem abriu já live para me defender foi o Luciano na época. O Luciano me defendeu, sim. E eu agradeço muito. Até hoje eu sou grata a isso. Junto com a Denise uma vez só também. Mas a Denise também se bandiou pro outro lado. Teve um tempo. E ela queria que eu fosse uma época no canal dela, né, para falar. Então, gente, assim, esse tipo de escândalo, assim, eu não gosto de fazer. Se eu quisesse, gente, eu teria participado de várias lives e feito vários escândalos. E teve um tempo aí que eu quase fiz isso. Falei, não, eu vou fazer isso, eu vou escandalizar nas lives e para ele sair do meu pé. Eu já estava a ponto de fazer isso, mas ele ficou quieto um tempo, então eu não fiz. Mas eu ia fazer, entrar em tudo que é lugar, e eu não estava nem aí, gente, porque eu não ligo, pode falar o que quiser, depois de tudo que já me aconteceu, podem se arregaçar, podem abrir as pernas, podem mostrar tudo. Eu não tô nem aí, não sinto nada. Sabe o que eu sinto? Zero, menos zero. Nada, nadinha. Dessas pessoas de internet baixa que não tem moral pra falar de ninguém, então não venha cobrar santidade de mim, porque eu não sou santa. Se ninguém é santo aí, todos são piores do que eu, a maioria. São bem piores. Pessoas que ficam com fakes, fazendo maldade, todos os dias em live, são bem piores. Então não tem moral pra falar de mim, tá? A não ser que seja uma santa, né? Aí vai ter moral, se for bem melhor do que eu. Então, primeiro seja melhor para depois falar alguma coisa. Então, voltando ao assunto, porque eu tô falando de outras coisas junto, gente, porque eu não vou focar numa coisa só. E é isso, vamos assistir a live que ele entrou, analisem, todas vocês sabem a verdade, é isso, tá? E deixem um joinha pra mim também, por favor. E se puder me mandar um pix também, por gentileza, vocês que sabem que só querem falar mal, me mandem um pix também, tá? Pra que eu faça outra live. É isso que eu tenho pra falar agora, porque antes eu ficava nervosa, gritando, berrando e não ganhava nada. Perdi trabalhos no meu canal oficial, etc, etc. Eu já resolvi esse assunto com ele. Dei essa oportunidade porque ele veio atrás, lembrando novamente, porque todas sabem que foi ele. Contradizendo tudo que ele disse de mim anteriormente. Entendeu? Não fui eu, foi ele. Pois bem. Aí tem gente aí que fez coisas bem piores e vem falar alguma coisa de mim, não dá. Agora voltando ao assunto da Vivi, improvisada, do canal Vivi Improvisada, é o seguinte. Eu não sei por que ela fez essa live falando isso de mim, que estava decepcionada. Eu tenho certeza que ela não está decepcionada comigo. Por quê? Porque eu não falei mal dela. Eu nunca falei mal dela. Muito pelo contrário, ela disse que chorou no meu WhatsApp porque ele fez isso ou aquilo com ela. A Vivi não sentiu tanto assim o que ele fez, não. Ela já esperava, assim, por isso que ele ia fazer. Ela já sabia que ele ia fazer isso. Claro que ela ficou uns dias abalada, tal. Ela veio falar comigo, eu falei com ela. Eu que procurei pra falar, ela veio comigo. Ela falou que nunca me bloqueou, também nunca bloqueei ela, não. Depois daquele dia que eu conversei com ele. E ela ficou um pouco chateada e um dia a gente conversou. Só que nós não ficamos procurando site, coisa nenhuma. Site sou eu que tenho. E pessoas que eu conheço me passaram e eu falei pra ela. Ela disse que ia procurar a polícia e tal, mas ela não procurou. A única pessoa que deu queixa dele fui eu, há algum tempo atrás. A única pessoa que procurou advogado fui eu. Ela disse que ia procurar a polícia, que ia dar queixa dele, não deu. Não deu até hoje, que o servo não chegou nada pra ele, né? Duas vezes ela falou isso pra mim. Eu passei pra ela, ela disse lá na live dela que eu não passei nada. Eu passei sim. Ela também me passou algumas fotos, algumas coisas assim que não tem muito a ver com justiça, do trabalho, sei lá o que era aquilo, mas não tem nada, aquilo lá não se usa pra justiça. Ela falou que gostaria de saber o endereço dele, se eu poderia ajudar, etc, etc. O endereço dele,
o carrasco que já tinha passado, o carrasco tinha me passado, foi ele que descobriu essas coisas de endereço dele nos Estados Unidos. Então ele deveria ter passado para ela também, né? E tudo que ela me pediu que eu tinha, eu passei para ela na época, né? Porque ele me xingava à época. Então eu não vou mentir aqui para vocês. Então ela falou que eu não passei, eu passei sim. E ajudei a ela e ninguém me ajudou. Ninguém me ajudou. Então, pessoal, a verdade é essa. Eu sei a verdade, a Vivi Improvisada sabe a verdade. Dentro dela não adianta ela mentir. Dentro dela a verdade está. Aqui na cabeça dela a verdade está. Ele sabe a verdade. Dentro da cabeça dele a verdade está. Todos sabemos a verdade. E Deus sabe a verdade. Então isso me basta. Até esses fakes e haters que ficam me xingando, que ficam atrás assim, eles sabem a verdade. Quando eles deitam, quando eles vão na cama, eles sabem a verdade. Não tem jeito. Todos sabem a verdade, as pessoas demonstram pelas suas atitudes o que é a verdade, o que elas sentem, quem é quem está atrás de quem. Então o que precisou? Ele abrir live e falar que gostaria que eu fosse lá para que as pessoas, e mesmo assim, para que as pessoas vissem. Por quê? Porque mesmo assim, ele sabe que elas vão fingir que não viu. Então o que isso demonstra? Elas são hipócritas. Isso só me favorece e desfavorece a elas. Abri lives e pedia... Vocês estão me ouvindo? Ninguém tinha coragem nem de escrever na minha live. Por quê? Porque elas não queriam dizer a verdade. Elas não queriam chegar e falar, olha, o fulano te chamou lá na live dele para participar, ele tá vindo atrás de você, tudo que ele falou era mentira. Elas não queriam dizer isso para mim. Elas não iriam perder nada com isso, não vai mudar a cabeça dele. Não vai mudar nada. O que ele decide é ele. Não tem como vocês decidirem por ele, nem eu, e nem vocês decidirem por mim. Parou tudo aqui, eu vou voltar com o outro, juntar os dois vídeos. Não tem como decidir por ninguém. Então, isso é um gosto pessoal. A pessoa querer amizade com alguém, ou com outro, ou com outra. Assim como eu tenho meus gostos pessoal para ter amizade. Ou qualquer outra coisa que seja, não interessa. Bom, então eu não entendi. O que demonstra isso? Por que ela se sentiu assim? Por que ela se incomodou que ele foi na minha live? Não entendi também. Sinceramente não entendi. A partir do momento que eu nunca xinguei a Vivi, nunca falei mal dela, e eu falei na minha live, podem ir lá ver, que eu falei na live que eu não queria mais falar desse assunto e que eu não iria falar mal dela. Ele estava presente, eu falei, não vou falar mal dela. Falei, ele falou, quem é essa? Não me lembro, ele até disse isso. Não conheço, aliás, ele falou. Bom, todo mundo sabe que ele sabe quem é ela, tal, mas se ele quis dizer isso, ok, isso é problema dele com ela. Então, eu não tenho nada a ver com o problema dele com ela. Eu não tenho assim, o que eu vou mudar nisso? Nada. E ela disse que eu falar o nome dela foi até uma ofensa. Por que foi uma ofensa? Você se sentiu mal de eu falar o seu nome, que eu estou do seu lado, é isso? Você preferia que eu fosse uma louca e viesse aqui lhe xingar, se você nunca ter feito nada? Eu não tenho inveja dela, não tenho inveja da Vivi, não tenho inveja de ninguém. Eu me garanto e respeito a decisão de qualquer pessoa. Até de quem, por exemplo, se eu estiver com um homem me relacionando e ele preferir outra, eu respeito a decisão dele. Por que eu vou obrigar ele a ficar comigo? Obrigar? Eu não posso obrigar ninguém. As pessoas escolhem, têm suas escolhas. Assim como se eu escolher outro homem, ninguém vai me obrigar a ficar com a pessoa. A não ser que a escravidão tenha voltado, né? O tempo da escravidão. E mesmo assim eu não entraria nesse negócio de escravidão. Não estaria adapta a isso. E nunca vai voltar. Escravidão, ninguém é escravo de ninguém, ninguém é obrigado a nada. Não dá certo homem obrigar, nem mulher obrigar a nada. Ter amizade, qualquer coisa que seja. É horrível, a gente se sente oprimida e muito mal. Todos temos livre-arbítrio. Deus já nos dá livre-arbítrio. Gente, eu tenho que falar mais rápido, senão vai acabar de novo aqui o vídeo. Então, é isso que eu tenho pra falar. Eu não entendi por que ela ficou assim. Ela não teve nenhuma decepção comigo. Nenhuma. Porque eu nunca falei mal dela. Nunca a desrespeitei. Nunca abri uma live pra ela e nem qualquer outra pessoa que seja pra falar alguma coisa, a não ser que a pessoa tenha falado diretamente a mim. Ela iria ficar sentida por qual motivo dele ter ido na minha live e eu falado com ele. Por qual motivo isso afligiria ela?
Essa é a minha pergunta. Por qual motivo ela se sentiria decepcionada só porque ele foi na minha live? Porque ele pediu para que eu fosse lá várias vezes, então eu falei, se ele quiser, né, vir na minha live, ele vem. Eu não ia deixar de receber uma pessoa que ficava o tempo todo me chamando, né? Até porque ele tá doente, se acontecer alguma coisa, é uma oportunidade de que eu volte, deixar tudo bem entre eu e ele. Gente, eu tô olhando pra cá porque tá passando as horas, eu tenho medo que, receio que acabe o vídeo, feche e saia, porque tá travando, tem pouco espaço nesse meu celular. É isso, então a pergunta é, por que que ela se afligiu tanto dele ter falado comigo? Isso ficou no ar. O nosso comportamento diz muito, as nossas atitudes. Se ela tivesse voltado na live dele, eu não diria nada. Por quê? Caso ela falasse mal de mim, eu diria alguma coisa, assim como a Josi foi lá e falou, eu falei. Caso ela fosse na live dele, eu não teria nada a ver com isso, porque se ele tivesse convidado ela tivesse aceitado, dar mais oportunidade para ele, esse problema não seria meu. Eu não diria nada, porque o que isso revelaria? Que eu estaria incomodada, entendeu? É isso. E por quê? Se ela não tivesse falado mal de mim, não tinha por que eu me incomodar. Aí chegou gente aqui, gente, meu Deus do céu. Então não teria como eu me incomodar. E agora eu perdi o foco. Então, eu não teria como eu me portar por isso, entendeu, gente? Meu portão bateu. Então, se eu me incomodasse, gente, que impressão que daria? Muito estranho, né? Eu abri uma live e começar a me incomodar porque ela voltou a falar com ele, sendo que se ela deixasse claro, olha, se ela falasse assim na live dele, ou ele que fosse na live dela, e ele antes implorasse muito, ficasse o tempo todo elogiando ela, ele estava contrariando, se ele contrariasse tudo que ele falou antes. E eu abrisse a live para falar. Diria mais sobre mim. Então, isso, ele deve ter ficado muito feliz, né? Com certeza ele está dando risada agora, né? Quando ele viu a live dela. Eu também ficaria se fosse no meu caso, sinal que... E eu acharia assim também, ele deve ter achado que eu mexi muito com ela, que por ele, a presença dele na minha live mexeu muito com ela, isso foi através de mim, né? Porque se fosse homem eu acharia isso, nossa, essa mulher, ela causa uma coisa, um frisum nas outras mulheres, né? Meu Deus do céu. Então, eu acharia isso, se eu estivesse no lugar dele, eu acharia isso. Bom, para bom entendedor, meia palavra basta, né? Então, gente, é isso, se ela falasse mal de mim na live dele, eu ficaria com raiva dela sim. Se ela falasse o que eu falei, olha, eu não... eu vou respeitar a Natália, vim aqui, mas da Natália eu não vou falar, não vou me pronunciar, não vou atacar ela, porque eu não tenho motivos para atacar a Natália. Seria nobre da parte dela, eu não abriria uma live para sequer falar que ela voltou a falar com ele desde que ela me respeitasse, mesmo que ele não me respeitasse. Porque o meu problema seria com ele. Entendeu? É isso. Então vocês entenderam muito bem, né? E eu mandei o áudio para ela e continuo a respeitar a Vivi, porque eu não tenho nenhum motivo para abrir live e brigar com ela. Porque eu nunca tive atritos com ela antes, nem a conhecia, só conheci ela depois que ele me apresentou. Foi ele até que me apresentou a ela e a mim. Ele me apresentou a ela e a ela a mim. Só isso. Então, eu sim admirei muito o jeito dela, a luta dela, a história dela ali. É isso, pessoal. Eu não tenho nada contra ela. E espero que ela não tenha contra mim. O que ela teria contra mim? Se eu não vou falar mal dela. O que ela teria contra mim? Que ele foi na minha live? Que ele veio atrás de mim e ela ficou contra mim por isso? Seria isso? Não entendi, Vivi, sinceramente. Eu não estou aqui para ficar abrindo lives para você, brigando com você, porque ele veio na minha live. Não tem motivo. Nenhum. A internet, eu pago a minha internet, eu faço o que eu quiser no meu canal. Eu respeitando as pessoas me respeitando, ok. Se me desrespeitarem, eu vou e desrespeito também, se eu souber, obviamente. Agora, se o motivo for ele, é muito estranho. Uma pessoa me desrespeitar por causa dele
essa pessoa está falando o quê? Né, assim, porque a Josi fez isso, foi no canal dele, por isso que eu falei sobre ela algumas vezes, muito poucas. Não abri live com o título porque eu não iria perder meu tempo. Então ela foi lá, já no canal dele, falar mal de mim, junto com ele. Aí por isso que eu falava algumas coisas às vezes, e dele também, porque eu tive amizade com ele antes, fora, não era coisa de internet. A minha briga com ele foi do privado e ele que levou para a internet. Mas não era para ganhar visu, não era para ganhar dinheiro. Assim como eu nunca vim aqui para fazer vídeo para isso. Se outras pessoas precisam disso, sinto muito, eu não quero isso, tá? Se eu tiver que falar alguma coisa, eu vim aqui e falo. Mas referente a outros assuntos. Agora, fica a seu critério, Vivi. Continuar falando ou não. Isso não vai dizer nada sobre mim, porque eu nunca falei mal de você. Eu fui atacada durante muitos anos, ninguém nunca abriu uma live para me defender a meu favor. Nunca. Muito pelo contrário, ajudavam a ele. Agora, vamos ver quem ajuda ele a falar bem de mim, não é? Então fica esse ponto de interrogação e essa pergunta. Quem vai ajudar ele agora a falar bem de mim? Vocês querem o meu bem? Ou o que será? Por que eu causo tudo isso? Outra coisa, eu não entendi. Por que as pessoas acham que somente eu tenho algum romance entre eu e ele? E como fica o seu marido, como fica não sei o que, sem saber da minha vida particular, se intrometendo nesse meio, sendo que todas aí são casadas, a maioria. O que isso tem a ver? Por que somente eu causo isso? Por que somente eu teria que ter um caso? Ou porque somente entre eu e ele deveria ter sentimentos, namoro ou qualquer coisa que fosse? E as outras? Eu sou diferente das outras mulheres? Tem alguma coisa tão diferente em mim, tão especial, que causa todo esse medo? Então, é outro ponto de interrogação que eu deixo para vocês analisarem. Somente eu, né, teria esse caso. Por que vocês verem que eu não vejo? O que vocês veem nele que eu não vejo? É melhor vocês falarem a verdade, não é? Porque se eu tô causando tudo isso, né, gente? Nossa, quem diria? Para quem ficavam falando mal de mim, dizendo isso e aquilo, e eu causo tudo isso, eu sempre soube, mas eu nunca vim aqui falar que percebia isso, né? Pode ser que eu falei algumas vezes, mas nunca destratei ninguém. Só pessoas que falaram mal de mim. Caso contrário, a pessoa pode ser como quiser. Eu não posso mandar na vida de ninguém, ninguém pode mandar na minha vida. Eu decidi a paz, pela paz, e não quero mais retornar ao passado. Caso ele queira falar alguma coisa mal de mim, isso fica ele falando lá e diz mais sobre ele. Porque depois que ele já falou tudo isso que falou, não tem mais como ele falar o contrário. Porque a boca dele já confessou. É isso, gente. Eu estou de bem, na paz com ele, e estou na paz com vocês também. Se vocês quiserem continuar falando, o problema de vocês não é meu, tá bom? Um beijo para todos. Eu não vou mais tocar nesse assunto. Eu não vou mais brigar com ele. Não vou, porque já deu o que tinha que dar. Eu não vou ficar mais 5 anos brigando. Já passaram mais quase 6 anos desse negócio de briga. E eu, faz algum tempo que eu decidi que não haverá mais isso. Me perdoe, a imagem me perdoe, tudo, mas fica esse ponto de interrogação. Aliás, é assim, gente. O ponto de interrogação já vai fazer um coração. Porque eu sou mais, por isso, pela inteligência. Inteligência. Tem que usar inteligência, gente. Claro que eu tenho a minha parte amorosa e sentimental, não vou negar para vocês. Mas eu vejo que muita gente é hipócrita e que ele já falou tudo o que ele tinha para falar. Acho que se ele até ele falar mais, algumas pessoas vão fingir que não entenderam. Mas ele sabe que vocês entenderam, que vocês são falsas, fingidas, e estão fazendo de besta. Não é? E que quando ele fazia tudo aquilo para me apertar, vocês ajudavam. E ele via isso. E agora? Por que não ajuda a falar bem? É isso que eu quero saber. E não adianta serem fingidas não, tá? E Vivi, você ficou decepcionada. Eu tenho certeza que você não ficou decepcionada. E sim, eu fiquei com a pulga atrás da orelha depois da sua live, dizendo que estava decepcionada comigo sem estar. E qual o motivo? Eu não vou ficar aqui vindo te responder e te agredir, como outras fizeram aí, porque ele veio na minha live falar comigo. Que horror, por que eu faria isso? Por que você faria isso? Se pergunte. Qual o problema de eu decidir falar com ele?
novamente e selar a paz. Não tem problema nenhum. Assim como muitos brigaram com ele, voltaram a falar, brigaram novamente, e outras mulheres. Então, isso deve ser alguma implicância comigo, que várias pessoas têm. Então você se pergunte, porque eu espero que você continue a me respeitar assim como eu te respeito, tá? Termino esse vídeo aqui. Um beijo a todos, fiquem todos com Deus. Qualquer coisa eu até apago, tá, gente? Mas é uma pergunta que eu que estou surpresa com a sua atitude, sinceramente. Fiquei surpresa e ficou alguma coisa estranha aí que, né? Porque só na minha vez que fazem isso. Sendo que outras mulheres, como Catinha, já foi lá 200 vezes, não vi ninguém abrir live falando nada. Outras mulheres também vão lá. Estranho isso, né, gente? Realmente, deve ter alguma coisa diferente em mim que causa toda essa dúvida e esse medo. O que será? Bom, Vivi, um beijo pra você. Eu espero que você esteja bem, que fique tudo bem e que você reflita sobre a sua live e o que você disse, tá? E a ele também, espero que ficamos assim sempre em paz. E porque da minha parte já está em paz, mas as coisas vão se encaixando com o tempo, tá? Só me demonstrando e conquistando a minha confiança, que tudo vai se encaixando com o tempo no seu devido lugar. Então é isso, gente. Eu estou em paz com ele, com as outras pessoas também, gosto de todos vocês. E eu espero que continue assim e da minha parte irá continuar. E vamos ver o que a gente faz daqui pra frente, tá, gente? Sem inveja, sem recalque, porque fica muito feio. Eu falo isso de um modo geral pra quem servir a carapuça. Por favor, se garantam assim como eu me garanto. Eu vim até de qualquer jeito aqui, gente, porque eu tô fazendo minhas coisas. Por isso que eu falo pra vocês, de cabelo preso como eu estou. E não é só nisso. Eu me garanto em outras coisas também, eu não preciso ficar falando. Eu acho que as atitudes, elas demonstram muito mais, não é? Sobre eu ter falado com ele, porque ele me pediu muito, né? Como você sabe, contrariou tudo que ele falou antes de mim. Como ele contrariou tudo o que ele falou mal de mim, ele falou bem. E veio até a minha live, eu recebi, não iria jogá-lo, né? Porque eu não sou mal educada. E sim, conversamos e está tudo bem. E eu espero que continue e vai continuar, pelo menos o que depender de mim na minha parte. Um beijo, pessoal, e até o próximo vídeo. Ninguém me ajudou antes. E por que agora estão falando alguma coisa se não falaram antes? Ninguém abriu live para me ajudar, não é? Quando ele me atacava. Por que agora estão abrindo live? É uma pergunta também que vai ficar no ar. Um beijo, amo todos vocês. Se inscrevam no canal, ative o sininho, deixe comentários nesse vídeo. E eu exijo respeito, assim como eu respeito vocês. Tchau!